Primeiramente, em nome da EBP Brasil, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui conectados no nosso link. Para quem não me conhece, meu nome é Rubens Espina, eu sou engenheiro químico, eu sou o CEO da EBP Brasil e eu já trabalho nessa empresa há cerca de 22, 23 anos e dediquei boa parte dessa carreira sempre atuando na área de gerenciamento de sites contaminados, com foco na aplicação, desenvolvimento e, por que não, tropicalização de tecnologias de remediação. Bom, gente, com relação à EBP Brasil, acredito que alguns de vocês, ou muitos de vocês, nos conheciam até pouco tempo atrás como Geoclock. Nós já estamos aqui no mercado brasileiro há cerca de 40 anos, sempre trabalhando em projetos ambientais e sempre com muito foco na área também de gerenciamento de sites contaminados. Um pouquinho mais sobre a nossa história. Em 2014, nós nos afiliamos a uma empresa de consultoria e engenharia de origem suíça. Ela é hoje uma empresa global, tem presença global, e a partir dessa parceria nós pudemos, ao longo desses últimos anos, realmente enriquecer o nosso portfólio de serviços, como também elevar a capacitação técnica dos nossos colaboradores. E no final de 2019, início de 2020, nós entramos num processo de rebranding, quando a marca Geoclock ela foi definitivamente substituída pela EBP, pela marca da EBP. Bom, isso é um pouquinho da nossa história, e eu vou agora passar aqui para os slides. Nosso objetivo aqui, a partir de hoje, através desse canal, é estabelecer com vocês uma plataforma de comunicação digital, que nós vamos batizar ou vamos nomeá-la de eConnect. Nossa ideia, através dessa plataforma digital, é difundir conhecimento, falar sobre tópicos relevantes, sempre voltados à área ambiental, mas também entender e coletar a necessidade do mercado, dos nossos clientes, para que a gente possa, obviamente, dia a dia, aprimorar a qualidade dos nossos serviços. Da minha parte é isso. Eu espero que vocês gostem do tema e eu passo agora a palavra para o Vitor e ele vai tocar daqui para frente. Vitão, é com você. Obrigado, gente. Obrigado, Rubens. Deixa eu me apresentar. Então, o Rubens já falou, eu me chamo Vitor, eu estou há 15 anos, eu faço parte do time da EBP Brasil, né? Venho lá desde a época da antiga Geoclock. Posso dizer que é uma grande felicidade, um grande orgulho fazer parte dessa equipe. Também quero dizer que eu estou muito feliz pela oportunidade hoje. Quem me conhece, alguns aqui já me conhecem, sabem que eu sou um cara que gosta de falar, sou meio falador, então é realmente uma alegria para mim ter essa oportunidade, ainda mais nos tempos atuais, né, quase que um luxo. Como o Rubens já falou, eu inicio então essa série de webinars. Eu começo, na verdade, os dois primeiros constituem um bloco, são duas apresentações interligadas. Então, hoje eu começo a falar um pouquinho de ciência de dados aplicada ao contexto da remediação ambiental, né? Mais bacana a gente falar data science, mas, enfim, ciência de dados. Eu faço a parte 1, então eu vou um pouco mais na superfície, vou pegar o gancho de métricas e incertezas, né? Afinal de contas, isso tem tudo a ver com ciência de dados. E na quarta-feira, o meu querido amigo Átila vai mergulhar mais nos métodos propriamente ditos, tá bom? Deixa eu avançar o slide aqui. Esse aqui é o título da apresentação. Vamos lá, então. Eu estruturei a apresentação nesses 3 macrotópicos, né? Então, eu falo um pouco, inicialmente, sobre o desafio primordial, né? Toda vez que a gente se propõe a estudar um processo ou fenômeno, enfim, o que eu vou medir, né? Quais são as variáveis ou qual a variável, e trago isso aqui para o nosso contexto,
aplicando esse raciocínio a alguns exemplos muito clássicos aí da área de remediação, né? Eles englobam ali 90% daquilo que a gente tem que lidar no dia a dia. Depois eu tenho um bloco em que eu falo de incertezas, deixando bem claro aqui que, obviamente, meu objetivo não é esgotar o assunto, seja porque eu não tenho competência suficiente para isso, que a gente também não tem tempo, né? Esse é um assunto bastante denso e bastante amplo também, mas eu vou falar sobre como o advento de ferramentas de alta resolução e capacidade computacional abriram para a gente aqui do mercado de remediação ambiental uma janela de oportunidades para que a gente estude as incertezas com mais rigor. E, por fim, algumas considerações finais só para fechar a minha apresentação. Iniciar a nossa jornada falando, então, daquilo que eu já tinha chamado ali no slide anterior como o desafio primordial, né? Então, óbvio que toda vez que eu me proponho a estudar um fenômeno e que eu não consigo acessar 100% desse fenômeno, que basicamente corresponde a tudo que a gente encara na vida real, faz parte do processo definir o que eu vou medir. Né? Quais são as variáveis, ou qual é a variável que eu vou utilizar para descrever aquele fenômeno, conseguir prever o comportamento daquele fenômeno e, obviamente, conseguir manuseá-lo para que eu tenha os resultados desejados, né? Isso se aplica a tudo, né? Isso se aplica à remediação ambiental, isso se aplica a uma pandemia, como a gente está vendo aí o tempo inteiro agora, isso se aplica a uma coisa muito mais trivial, como, por exemplo, uma dieta. Quem já fez uma dieta sabe como funciona, né? Vamos supor que eu esteja querendo emagrecer, eu sei que eu já sou meio magrinho, mas vamos dizer que eu estou querendo emagrecer. No fim das contas, eu defini um objetivo lá no começo, né? Que é subir ali naquele temido aparato chamado balança e medir um número menor do que aquilo que eu medi, sei lá, 4, 3 meses atrás. E, no geral, a gente tem um bom entendimento do macromecanismo, né? Então, eu sei que eu devo evitar alimentos supercalóricos, né? Então, eu tenho que correr do hambúrguer, eu tenho que correr da pizza, do chocolate, ou seja, eu tenho que correr de tudo aquilo que é bom, né? Porque o macromecanismo me diz que eu devo procurar esses alimentos com menos calorias para chegar no meu objetivo. Por trás desse entendimento do macromecanismo, ele já carrega a definição de uma variável, né? Eu defini essa variável, que é a medição das calorias ali. Aí vem aquelas famosas tabelas que associam alimentos e calorias, né? Mas o que a gente vê na vida real é que, ainda que eu siga de maneira bastante disciplinada, né? Você pensa assim, poxa, eu tenho um objetivo, eu entendo o macromecanismo, eu tenho uma variável, o caminho é para o sucesso, né? Sucesso certo. Mas a vida real mostra que, ainda que eu siga isso de maneira bastante disciplinada, muitas vezes o resultado é diferente daquilo que a gente esperava, né? E eu aposto que todo mundo aqui que já tem alguma experiência com remediação sabe que isso acontece na remediação também. Aí uma série de perguntas aparecem, né? Eu trago duas aqui que eu acho que são mais importantes para pegar o gancho aqui na minha apresentação, né? Primeiro ponto que a gente precisa responder, aquela variável que a gente escolheu, ela era suficiente? Medir a caloria dos alimentos era suficiente? Ou tinha outras variáveis governando o fenômeno que eram importantes e eu não vi? Talvez algumas variáveis muito específicas do meu corpo, sei lá. E o outro ponto, eu sei mesmo como medir aquela variável que eu defini, quão exatas são as medidas que eu faço. E a gente vai ver aqui na sequência, em alguns exemplos, como eu falei, clássicos, que isso acontece o tempo inteiro na remediação. E falando em clássico, eu começo com o maior clássico de todos, né, que é a remediação de Onapple, né, a famosa fase livre oleosa sobrenadante. Olha, esse tópico, esse tema, ele já é estudado, ele já é uma realidade no mercado, há pelo menos umas 4, 5 décadas, tá? Ele nasceu com o mercado de remediação. E ainda hoje a gente tem casos não equacionados e sistemas pouco eficazes rodando. E digo mais, isso não acontece só no Brasil, isso acontece mundo afora. O que será que está acontecendo? É fato que a gente evoluiu bastante, né? Até ontem a gente basicamente olhava espessura aparente de fase livre. Hoje a gente fala de coisas um pouco mais elaboradas, né? Hoje a gente fala de transmissividade do meio para o óleo, né? Os famosos bail-down tests, tem a ver com a saturação, se ele está móvel ou não está. Hoje, especialmente no mercado americano, nos últimos 5 anos, você tem aparatos como o eFlux, que aparece ali na fotinho. A gente começou a aprender que esse produto também pode sofrer uma degradação acelerada, de maneira natural, muitas vezes em taxas mais rápidas do que o que a gente conseguia remover mecanicamente. Também hoje a gente tem o advento de ferramentas de alta resolução, a gente vê ali uma fotinho do AIP, que nos ajudam a mapear verticalmente o produto de uma maneira muito mais rica do que o que a gente conseguia no passado. Mas o fato é que toda essa robustez que veio com essas novas ferramentas jogou luz em velhas incertezas e trouxe algumas novas, né? Então, a distribuição espacial do NAPL, né, do óleo, continua sendo um problema. Se eu tenho ferramentas de alta resolução
vertical, para este caso aqui, horizontalmente, desculpa, gente, deixa eu dar uma... Horizontalmente, eu não tenho nada similar. E aí entram as variações espaciais e temporais das propriedades do meio, né? Se eu estou falando de permeabilidade, ela pode variar temporalmente, e condições geoquímicas podem variar, permeabilidade espacialmente, condições geoquímicas espacialmente, temporalmente. Também variação espacial e temporal das próprias propriedades do produto, né? Ele vai se degradar e vai mudar suas características. O próximo tópico também é um clássico, né? A questão da intrusão de vapores. Então, aquela figurinha ali mais à esquerda, que mostra a pluma, ela tem aí facilmente uns 30 anos de idade, né? Então, de novo, aquela história do macromecanismo, né? O macromecanismo muito bem entendido, ou seja, né? O contaminante volátil que sofre partição para fase vapor, passa pela zona não saturada, se acumula no contrapiso, aí vai sofrer intrusão e vai atingir a zona de respiração, podendo causar risco, né? Isso está bem entendido há algumas décadas. É fato que a gente identificou mais algumas variáveis e hoje sabe medir muito melhor, né? Então a gente tem ferramentas hoje na nossa caixa como cromatographos de campo, que nos permitem fazer determinações analíticas ali, né, em tempo real, os canisters amadureceram, então os métodos TO14, TO15, limites de quantificação que a gente não podia sonhar alguns anos atrás. A própria tecnologia dos amostradores passivos, que está lá embaixo, ela não é nova, mas ela foi sendo aperfeiçoada, então a gente tem mapeamentos, nesse caso, horizontais muito mais poderosos do que tinha no passado, e a gente associa isso de novo com as ferramentas de alta resolução, que vão nos dar aquela visão super definida no plano vertical, né? Então, é claro que a gente enxerga aquela foto hoje de uma maneira muito mais rica do que enxergava alguns anos atrás. Mas aí, de novo, a gente carrega incertezas. Então, o objetivo de qualquer remediação é manejar o risco, né? E quando eu vou mexer nessa alavanca, como é que eu vou medir esses resultados nesse caso? Eu vou olhar água, solo, subslab e ar ambiente, eu vou olhar só subslab e ar ambiente, só subslab e ar ambiente, eu vou medir amostras discretas, contínuas, se eu optei por discretas, qual a frequência de coleta? Esse debate está vivo hoje na comunidade técnica científica, não por outra razão, a gente vê acaloradas discussões sobre o famoso fator de atenuação ali, né, do subslab para o ar ambiente. Hoje você tem autores discutindo se faz sentido ter um fator de atenuação, se não faz, se a gente deve ter múltiplos fatores, ou se ele tem que ser específico para o site. Então, essas coisas estão acontecendo e ganharam importância quanto mais a gente foi entendendo o fenômeno, né, e empilham incertezas. Isso que eu nem mencionei, as incertezas relativas ao receptor, né? A gente sabe que a gente tem alguns números genéricos nas planilhas de risco, mas a questão da dose que seu corpo processa, a sua taxa de respiração, enfim, isso no linear tem a ver com o teu código genético. Tá? Então, imagina o desafio para você, de fato, definir se existe uma situação de risco ou não. Né? Um terceiro exemplo nesse bloco aqui, que tem se tornado cada vez mais relevante, então a gente tem muitas remediações cujo objetivo não é a proteção do receptor humano, por exemplo, um receptor físico, um rio, então tem uma pluma se deslocando, descarregando, eu preciso ter alguma maneira de deslocar, de calcular a massa que essa pluma vai, né, por tempo, descarregar nesse receptor para ver se ele tem capacidade de assimilação. Então a gente entra com o conceito dos transects, que também é antigo, é hidrogeologia básica, mas que ficou muito mais robusto, porque a gente ganhou, de novo, as ferramentas de alta resolução que nos ajudam a posicionar melhor os elementos de monitoramento, firmeza conceitual, né? Hoje a gente fala muito em zona de estoque, zona de transporte, porosidade móvel, enfim. E aí, esse enriquecimento do conceito, né, trouxe o desenvolvimento de ferramentas específicas como o EnviroFlux ali, que se propõe a medir o fluxo máximo diretamente em campo. Mas aí, de novo, como eu já falei nos outros casos, né, isso traz uma série de incertezas, joga a luz na importância dessas incertezas aqui, obviamente, né, de novo, mais uma vez, a distribuição e variabilidade espacial da permeabilidade, espacial e temporal do gradiente hidráulico, nem falar na concentração, né, que daí você pode ter uma substância química de interesse que tende a ficar sorvida ou não, tem uma meia-vida menor ou maior, enfim, aí entra uma série de coisas na equação que trazem incertezas. O meu último exemplo nesse bloco vai numa quarta linha de tema aí, que, para mim, dentro da realidade da remediação ambiental, até esse momento, era aquela linha de trabalho que mais tinha evoluído na questão de endereçar as incertezas, né?
que é o ponto da atenuação natural, né? Então, nos Estados Unidos, tem um protocolo que, se não me engano, tem mais de 10 anos, que te diz o seguinte: se você vai defender a atenuação natural como uma saída factível para o teu site, esteja preparado para desafiar essa hipótese de diferentes perspectivas, né? Com diferentes conjuntos de dados, como vocês veem na figura lá, e você tem que passar por esses desafios, né? As interpretações têm que convergir. Isso se chama o estudo de múltiplas linhas de evidência. E, no fim, o que isso está fazendo é isso aqui, ó. E aí a gente inicia o próximo bloco. Isso está reconhecendo e jogando luz no fato de que as incertezas estão aí, em qualquer projeto, né? É claro que os projetos mais complexos, elas vão ser mais expressivas, mas o importante é que a gente busque reconhecer que elas existem, né? Negar a existência delas é pouco produtivo, e tentar, na medida do possível, jogar luz nessas incertezas. A boa notícia para nós da remediação ambiental é que, como eu havia colocado lá no início, é que o advento das ferramentas de alta resolução trouxeram para a gente uma oportunidade que já era uma realidade para os nossos colegas da mineração e do petróleo, por exemplo, há, sei lá, 3, 4 décadas, posso até estar errando para baixo aqui. Isso porque as ferramentas de alta resolução, elas trazem volume de dados. E quando você tem volume de dados, você consegue começar a fazer algumas aventuras com ferramentas geoestatísticas e ferramentas computacionais, né? E aí, falando nas ferramentas computacionais, eu falo na outra ponta importante aí, né, dessa cadeia aí de estudo de incertezas, né? Porque se, por um lado, a gente tem essa janela de oportunidade que veio pelo fato da gente ter agora muitos dados, por outro, a capacidade de processamento, ela ficou muito mais barata, muito mais acessível. E quando a gente pensa em softwares, muitas das coisas, muitas mais poderosas que a gente tem hoje são open source, né? Então é uma questão de você mergulhar lá e avançar. E aí a gente tem esse monte de nome bacana, né? Mineração de dados, inteligência artificial, aprendizado de máquina. Tudo isso pode ser usado para que a gente entenda melhor as incertezas inerentes aí aos projetos de remediação. Tá bom? Então, agora eu vou mostrar alguns exemplos de trabalhos nesse sentido que estão sendo conduzidos ou que já foram conduzidos pela EDP Brasil. Eu começo uma primeira linha de exemplo falando do uso de dados de alta resolução associado ao aprendizado de máquina, tá? Então, aqui, vocês têm lá na extrema esquerda, aquela barrigona verde, é o dado de alta resolução sujo, é o jeito que ele vem do campo. Então, a gente criou um algoritmo no fundo, uma função polinomial, ele faz uma limpeza desses dados, né, ele ressalta os picos, que é o que a gente está procurando, e uma vez com esse dado limpo, vamos chamar assim, eu consigo começar a brincar com algumas ferramentas de correlação e principais componentes. Tá? O Átila, na quarta-feira, vai mergulhar mais nesses métodos, como eu falei. Principais componentes, eu acho uma coisa fantástica, que é uma ferramenta muito poderosa para você entender qual é a variável que está mandando no seu fenômeno, né, ali para o seu site. Então, muito interessante. E é claro que a gente combina essas duas coisas para, na medida do possível, ter lá na outra ponta um modelo preditivo, né? Então, eu vou aprendendo a associar curvas, de alguma forma, a concentrações, né? Claro que isso tem que ser feito com muito cuidado, com muita parcimônia, mas com rigor estatístico, em alguns casos é possível fazer, e a gente já vem fazendo isso. Um outro exemplo ainda nessa linha, também de dados de alta resolução e aprendizado de máquina, esse aqui é um algoritmo que a gente desenvolveu, que está sendo treinado, ele já foi utilizado, mas ele está aprendendo, ele está se tornando cada vez melhor. E o que ele faz? Ele pega os dados de alta resolução, trata automaticamente esses dados, e aí ele define quais são os horizontes de interesse para a coleta de solo e para a coleta de água, ele faz uma integração das curvas aí, né? Ele está sendo treinado, mais dados a gente faz, mais a gente consegue ensinar, e ele está se tornando cada vez melhor. A ideia é que a gente vai ter um processo muito mais ágil e mais preciso no futuro, a curto prazo. Um próximo exemplo, aí eu mudo a linha de exemplo, vai mais já na questão das incertezas mesmo. Um caso em que um cliente tinha um alvo de remediação termal, ele queria reavaliar as dimensões desse alvo, então a gente entrou nesse caso. Tivemos a oportunidade de fazer muitas sondagens de alta resolução, foi o MIPHPT aqui, coletar também muitas amostras de água, de solo, de vapores. Ou seja, a gente brinca que a gente teve uma chance rara de unir o melhor dos dois mundos, né? A densidade dos dados ali da alta resolução e a exatidão dos dados do laboratório. Isso permitiu a gente usar algumas ferramentas interessantes aí, que vem lá da estocástica, né? Simulação sequencial gaussiana e da indicatriz, que no fundo nos permitiram construir uma série de cenários equiprováveis, que a gente chama, está demorando um pouquinho para o slide avançar,
Então, são cenários que honram aqueles dados de campo. São diferentes interpretações que poderiam ser feitas com os dados que vêm no campo. E isso é uma maneira de que você avalie as incertezas. Ao avaliar as incertezas, você pode determinar a probabilidade de sucesso, que aqui seria englobar aquilo que de fato teria que ser englobado pela remediação. E no frigir dos ovos, no fim do processo, a gente conseguiu reduzir essa área em cerca de 70%. Então, obviamente, gerou uma economia bastante expressiva para o cliente. O terceiro caso vem nessa mesma esteira. Então, dados de alta resolução com ferramentas estocásticas. Aí, nesse caso aqui, para compor mapas probabilísticos de DNAPL, né? Cores mais quentes, maior probabilidade de ocorrência de DNAPL. Cores mais frias, menor probabilidade. E isso é uma ferramenta importante de gerenciamento, né? Porque no caso de grande porte, você consegue escalonar e definir zonas prioritárias para começar. E por trás das probabilidades aqui, de novo, né, tá associado a chance de sucesso ou fracasso, né, então isso pode ser conversado com todos os stakeholders ali, seja os internos, né, da organização, né, ou sejam autoridades aí, que eventualmente estejam envolvidas. Um quarto exemplo, para fechar esse bloco aqui, aí eu falo sobre a associação de ferramentas de alta resolução e a transmissão de informações em tempo real. Então, esse é um caso em que um cliente ia comprar um terreno, às vésperas de fechar o negócio, ele se incomodou com uma ocorrência de fase livre oleosa, então a gente entrou com a nossa ferramenta OIP, fez esse mapeamento em um dia, e as informações iam sendo automaticamente transferidas, né, para o processamento. Então, no dia seguinte, ele já sabia qual era o volume impactado, ele ficou confortável e o negócio conseguiu ir para frente, tá bom? Essa também é uma chance que se abre para nós. Agora, já indo para minhas considerações finais, que meu tempo está avançado aqui, eu vou comer um pouquinho. Primeiro ponto, né, acho que o recado principal, as limitações técnicas, elas devem ser tratadas com clareza, elas sempre estarão lá, então elas têm que ser tratadas de forma aberta, até para que as expectativas estejam alinhadas, né, entre a consultoria e o cliente, entre o cliente e as autoridades ambientais, né. Isso está intrinsecamente amarrado ao fato de que sempre haverá incertezas, sempre. E elas devem ser estimadas e gerenciadas, na medida do possível, é claro. É óbvio que a gente mostrou aqui casos para vocês em que a gente teve a possibilidade de fazer abordagens mais sofisticadas. Nem sempre isso é possível, nem sempre isso é necessário. Você pode, inclusive, estudar as incertezas de maneira qualitativa. Mas o fato é que hoje é mais factível para nós do que foi no passado. Com relação às variáveis de controle, é aquela história, né, aquela brincadeira da dieta, elas devem ser definidas caso a caso, vale o mesmo para a remediação, né? Claro que você tem algumas macro variáveis que sempre vão estar lá, mas tem outras que você precisa entender que são específicas para o seu site, e é nisso, né, que é muito interessante essa abordagem de múltiplas linhas de evidência, né? Você sempre desafiar suas conclusões, né, a sua hipótese de diferentes ângulos é muito saudável. E nisso as técnicas de alta resolução elas ajudam muito. Seja pelo lado de que elas elas provêm direcionamento, então eu tenho maior qualidade dos dados, né, que eu coleto, ou seja, como eu mencionei, pelo fato de que elas geram muitos dados, uma montanha de dados, né, se não forem adequadamente armazenados e tratados, mas que sim, né, abrem uma chance para que a gente faça estudos mais elaborados, e aí não custa nada a gente olhar os nossos colegas da mineração e do petróleo, que já andaram nessa estrada muito mais do que nós, dá para a gente aprender muita coisa com eles e adaptar aqui para a realidade do gerenciamento de áreas contaminadas. Já estourei meu tempo aqui, pessoal, agradeço a oportunidade, desculpa, fico à disposição aí para dúvidas ou esclarecimentos. Muito obrigado. Pessoal, acho que talvez uma coisa que vale a mencionar essa boa parte dessa apresentação que eu fiz para vocês aqui hoje veio já de um painel de debates que foi feito com a CETESB, tá bom? Então, essa é uma temática que está cada vez mais viva aí com os órgãos ambientais, especialmente aqui em São Paulo, é claro, né? Porque, enfim, a CETESB se posiciona um pouco mais na vanguarda aí dessas ferramentas de alta resolução, ela já lida com essas ferramentas, já tratava com essas ferramentas há algum tempo. Então, esse é um tema, essa questão da gente avaliar as incertezas, explorar melhor os dados, que deve se tornar mais corriqueiro nos nossos processos, especialmente aqueles processos mais complexos e mais sensíveis, né?
é bem provável que isso vá ganhando importância e passe a ser solicitado, porque ele traz, enfim, segurança, clareza, transparência para todos os lados envolvidos. Valeu, gente. Então tá bom. Obrigado, foi um prazer. Espero que tenha sido útil de alguma maneira para vocês. Grande abraço, excelente semana. Até mais. Tchau, tchau.